da pandemia do novo coronavírus está sendo sentido em todos os setores, inclusive quando falamos das eleições 2020. Para falar dos impactos nas próximas eleições, o Alesp Conecta de hoje recebe o advogado e especialista em direito eleitoral e direito público, Dr. Celino Barbosa. Dr. Celino, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Muito obrigado, Melissa. Eu queria primeiro dar uma boa tarde aos nossos telespectadores, né? Uma boa tarde a você e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo sobre esse assunto que é tão atual. Doutor Celino, a Justiça Eleitoral modificou a data das próximas eleições. Qual a consequência para os envolvidos no processo eleitoral dessa mudança, tanto quando a gente pensa na estrutura de campanha, como para a própria Justiça Eleitoral? Com a promulgação da PEC 107 de 2020, na verdade, o que a Justiça Eleitoral fez, o Congresso Nacional fez, foi empurrar o calendário eleitoral, que teria uma conclusão no mês de novembro, para que tivesse uma conclusão no final de janeiro, provavelmente. Porque ele coloca como a data do pleito, aqui, para vocês terem uma noção, dia 15 de novembro, vai ser o primeiro turno. Então, isso tudo gerou uma modificação por parte de registro de candidatura, né, de convenções partidárias, até da própria descompatibilização. Quem estava na regra da última descompatibilização, que seria no dia 3 desse mês, na verdade até o dia 4 desse mês, perdão, acabou ganhando uma sobrevida, né, e tem até o dia 14 de agosto para se descompatibilizar. Né? Foi uma medida sanitária, né, de saúde pública, na verdade tentando afastar o máximo possível o pleito, né, que é o dia da eleição mesmo, do platô das infecções pelo Covid. Uhum. Doutor, a campanha vai precisar de mudanças, isso é muito claro, não tem como ter uma campanha da mesma forma que a gente viu nas vezes passadas, até porque uma das coisas que os políticos falam é do corpo a corpo, né? Então, quer dizer, não dá para fazer isso nesse momento de pandemia. E qual a expectativa com relação a essas regras que vão ainda ser divulgadas para as próximas eleições? Na verdade, nós já temos desde 2018, o perfil das campanhas eleitorais ele vem se modificando, né? Em 2016 nós tínhamos já uma campanha massiva via internet, que hoje, sem dúvida, vai ser o carro-chefe de todas as campanhas. Esquece militância de rua, esquece carreata, passeata, isso vai ser feito com uma menor intensidade. Mas em 2016 as regras ainda eram um pouco mais rígidas. Por exemplo, você não podia impulsionar conteúdos, você não podia pagar conteúdos para o candidato. Em 2018 isso modificou, causou alguns problemas. Hoje a Justiça Eleitoral ajeitou. Hoje o candidato ele pode impulsionar conteúdo dele, somente dele. Terceiros não podem fazer isso por ele, né? Então, quem quer contribuir com o candidato com questão de impulsionamento tem que doar para a campanha, entendeu? E o compartilhamento é livre. O que ele não pode fazer, de fato, é fazer impulsionamento de mensagens que ofendam o candidato concorrente, a famosa fake news, né? Criar um factoide político para tentar desabonar o seu concorrente. Falando um pouco mais sobre essa questão da fake news, a gente sabe que nas vezes passadas a Justiça Eleitoral tentou fazer um controle com relação a isso. Há já uma legislação que proíbe a questão das fake news durante a campanha. Dessa vez me parece que, como o senhor falou anteriormente, a campanha vai se concentrar nesse meio digital por uma questão até sanitária, né? E aí,
qual é o risco que pode haver com relação a essa questão das fake news? Como é que tem que ser o controle, como é que o senhor entende que tem que ser o controle da justiça eleitoral nesse quesito? Olha, a Justiça Eleitoral, ela, infelizmente, ela não dispõe de um corpo, de um quadro de funcionários extenso, né? Em qualquer estado, ela trabalha com um número bem reduzido. Na verdade, a campanha ela tem uma grande jogada, né? Que quem faz a fiscalização mesmo são os candidatos, né? Mediante representações perante a Justiça Eleitoral. Então, na verdade, se um candidato sofre uma fake news e ele tem acesso, ele representa contra o candidato que propagou, entendeu? Então não existe diretamente um controle por parte da Justiça Eleitoral sem a provocação pela parte que foi ofendida. Ela faz esse controle a posteriori, no momento que é feita, é movida a representação eleitoral ou é feito movida uma ação de investigação judicial. Depende da situação que for do caso. Mas o controle, sim, de ofício pela Justiça Eleitoral, hoje é praticamente impossível. Ela faz um controle de provocação. A parte que se sente ofendida provoca o judiciário e lá, aí vem todas as possibilidades, né? Desde da suspensão integral do conteúdo, suspensão da página, aplicação de multa, dependendo da situação, se tiver um conjunto probatório muito forte, se ficar demonstrado que a conduta foi perpetrada por várias vezes, isso pode até levar o registro a cassação do registro do candidato que propagou essas fake news. Pode acontecer. E quando, no caso, ele foi eleito e fica provado que ele desequilibrou a balança eleitoral com as fake news, dá para fazer essa cassação posterior? Existe na verdade, você teria que primeiro enquadrar isso como um ato de abuso de poder econômico, né? Porque quem propaga fake news, ele propaga com o dinheiro não declarado de campanha, né? Esse valor não é declarado na campanha formalmente. Então, assim, havendo posteriormente ao pleito, você tem um prazo para mover uma ação chamada recurso contra a expedição de diploma. Não é um recurso. O nome é uma terminologia antiga. Ela é uma ação própria, ela tem um prazo decadencial de 15 dias após o resultado do pleito. E aí, nesses 15 dias, você move esse recurso e aí você demonstra que o candidato se valeu de fake news para deturpar o candidato que também tinha condições de ganhar, que ele criou uma imagem que é fictícia, que não corresponde, que ele difamou a honra, caluniou, entendeu? Existe essa possibilidade, mas é um prazo bem curto, são 15 dias. Doutor, o senhor é um dos integrantes do corpo técnico da CPI das fake news que está tramitando na Assembleia, uma CPI que é recente, mas que tem um potencial de visibilidade dentro e fora da casa bastante considerável por conta disso, por conta de ter o objeto da CPI ser as eleições de 2018 e poder influenciar em outras e nas próximas eleições. Qual que é a expectativa que vocês, no corpo técnico, têm com relação aos trabalhos dessa CPI e também para ajudar a criar regras aí, como eu falei antes, para as próximas eleições? Olha, hoje em dia a fake news ela se tornou um problema que ele se torna muito relevante nas eleições, né? Até porque o pleito ele gera disputas ideológicas, né? Então você cria toda uma tensão que até acaba superando um pouco a discussão de ideias e debates e cai para o campo do campo ideológico puro, até um pouco extremado. Mas o que a gente pretende nessa eleição é evitar que que a gente pretende nessa CPI é buscar ferramentas, primeiro, do que é uma fake news efetivamente. Quando o indivíduo está propagando uma notícia sabidamente falsa, ou quando ele é induzido a propagar essa informação, mas sem o conhecimento pleno.
Porque nesse caso, ele até pode estar compartilhando uma fake news, mas ele não está produzindo, né? Então, ele está na liberdade de expressão dele. Equivocado, mas está. Então, a gente precisa criar... Um dos principais pontos é delimitar quando é que o agente ele incorre em fake news e quando que ele incorre em mero erro, entendeu? E se esse mero erro está protegido pela liberdade de expressão. Esse é um dos pontos. E em âmbito legislativo, a gente vai ter que trabalhar com o Congresso, né? Então, nós vamos aqui, temos nessa CPI, nós temos 3 sub-relatorias, e a gente precisa entender como é que funciona todo esse mecanismo de propagação, de criação, da onde vem. Porque, assim, eu entendo que antes de você produzir a fake news, tem todo um campo de pesquisa sobre o que vai se falar, né? Então, não é uma coisa simples. A gente precisa entender qual é a mola que começa a impulsionar esse processo desde o início. Não é simplesmente uma conduta reativa. Ela é planejada, ela é estruturada, ela visa um alvo, entendeu? Então, a intenção da CPI hoje é entender como é que funciona isso e depois se debruçar para a gente poder propor instrumentos legislativos que impeçam, ou pelo menos consigam mitigar um pouco os impactos que ela geram na sociedade, nas eleições, entendeu? Em toda a esfera da sociedade civil. A gente até, eu acho que é válido lembrar aí, né, doutor, que quando a gente está falando, o objeto da CPI são as fake news no âmbito eleitoral, mas isso não impede que sejam criadas leis para o âmbito civil, né? Uma vez que, penal, e uma vez que, por exemplo, agora durante a pandemia, a gente viu a propagação de fake news de uma maneira muito perigosa e que pode comprometer aí a vida das pessoas. Então, a gente coloca aí dentro de uma esfera que pode, obviamente, reverberar em outras, né? Sim, doutor, a fake news... Sim, pode falar. Só um pequeno detalhe, chegou a ser um ponto tão crítico de fake news sobre a pandemia que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só desmentindo fatos. Né? Então você vê que hoje é um fenômeno que não é pelo conteúdo, né? Não é pelo conteúdo em si, é pela gama de pessoas que ele consegue atingir e o estrago que ele causa na coletividade. Se eu contar uma mentira só para você pessoalmente, talvez ela não gere um impacto, mas se eu contar isso para 100, 200 pessoas, ela acaba se disseminando para 1000. Então a gente está preocupado com isso, entendeu? Como impedir essa disseminação sem controle. Doutor, o senhor avalia, como advogado, como especialista em eleições e em direito público, que as notícias falsas interferem no processo democrático? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Nós estamos visualizando isso nas eleições passadas. Várias vezes, eu vou dar um exemplo prático das eleições do governo do estado, né? Durante o primeiro turno, a polarização ainda era PSDB e PT. Então era aquela polarização específica que a gente já conhece desde da redemocratização do país. Superados o primeiro turno e o segundo turno, quando o ex-governador Márcio França ele chegou para disputar o segundo turno do pleito, uma série de informações foram divulgadas sobre ele, inclusive que ele fazia parte, que ele era líder da bancada do governo Lula no Congresso, né, o que era uma coisa meio impossível, até porque ele era PSB, geralmente o líder da bancada do governo, pode até ser de outro partido, mas a gente sabe por uma questão até de histórica, geralmente são pessoas do próprio PT. Então, assim, essa é uma informação que foi amplamente divulgada. E aí, como é que a pessoa vai fazer uma pesquisa de um registro que aconteceu em 2012, né? 2011, nós estamos em 2018, quer dizer, é muito complicado você desmentir isso, né? É muito complicado. E aí você tinha toda aquela polarização negativa em torno de uma figura, né? E essa polarização negativa tentava ser atrelada ao candidato, entendeu? Esse é um problema muito sério. Cria um falso espectro da pessoa perante a sociedade.
E aí, até você conseguir comprovar que não era isso, o dano está feito. Você perdeu a eleição. É muito interessante essa observação que o senhor fez agora, doutor, porque o senhor mencionou 2012 e 2018. Quando a gente analisa, 2018 já tinha mais internet, mas 2012 não. Então, quer dizer, como é que a gente hoje, na próxima eleição, a gente vai poder checar algumas informações mais recentes, mas muito antigas não dá. Então, com certeza, isso causa impacto. A gente sabe que, no caso das eleições, notícias duvidosas sempre circularam, mas a internet, de fato, criou ali um boom para essas notícias, né? E aí, falando até com relação a isso, doutor, o senhor acha que essas CPIs, tanto no âmbito federal, quanto estadual, quanto as investigações que estão ocorrendo no Ministério Público Federal e estadual, elas podem, por exemplo, causar algum impacto no marco civil da internet, que é o que regulamenta aí a troca de dados e informações aí via internet? Sim, sim. Existe já um projeto que está em vias de aprovação, inclusive, e que eles falam algo. A situação fala que é a lei da mordaça, a oposição fala que é a lei da segurança de dados. E alguns pontos que eu achei interessante foi criar um pouco mais de responsabilidade, de extensão para a plataforma, porque no final elas acabavam ficando praticamente sem responsabilidade, né? O Facebook, por exemplo, ele, em todas as defesas que você vê, ele fala: eu não sou responsável pelo conteúdo, eu sou meramente a plataforma. Então, assim, enquanto não vier a decisão judicial, eu não vou poder fazer nada. E agora, isso vai, com essa legislação que está para ser aprovada, se isso mudar de fato, o Facebook vai ter uma obrigação de pelo menos verificar se aquela informação já é sabidamente falsa, sabidamente notória, e remover antes mesmo até da publicação. Entendeu? Essa é uma das propostas. Ampliar a responsabilidade dessas plataformas que possibilitam a disseminação de tantas notícias falsas, como acontece no Facebook, no Instagram e nas outras redes sociais, Twitter e tudo mais. Doutor, até falando sobre essa questão das redes sociais, dessas redes que a gente conhece mais frequentemente hoje em dia, algumas têm liberado dados, né? Mas eu queria saber se, por exemplo, juridicamente elas não poderiam fazer isso com mais rapidez. Me parece que elas estão liberando dados e até tentando coibir as páginas que distribuem aí notícia falsa, só que isso tem acontecido de uma maneira me parece que um pouco lenta. Então, haveria alguma coisa que juridicamente pudesse ser feita para que isso acontecesse mais automaticamente, ou eles poderiam, por si só, tomar essa iniciativa? A gente tem um problema que na verdade, você tem a liberdade de expressão versus o sigilo de dados, né? Então, quando você busca, por exemplo, dentro do processo eleitoral, tentar derrubar uma página que vincula uma notícia falsa, você tem que informar o IP, e aí você tem que demonstrar aonde estava a página, e como poderia ser feito isso por parte do Facebook. Ele poderia, a princípio, já suspender, num primeiro momento, né, a pedido do interessado, e depois ele poderia criar um mecanismo onde a parte contrária que fez a vinculação justificasse, fala, não, a informação não é falsa, a informação é verdadeira, eu obtive de fonte Y, Z, entendeu? Mas hoje em dia não existe esse mecanismo. Hoje em dia depende explicitamente e totalmente do Poder Judiciário. Derrubar a página, obter os dados, demandar a quebra dos dados. Hoje
sem a autorização do Poder Judiciário, isso não é feito. A Justiça Eleitoral ela tem que ser um pouco mais rápida, porque ela tem que fazer isso durante o pleito. Mas a Justiça Comum, ela leva um tempo, ela analisa se existe justificativa suficiente para você poder liberar essas informações. Doutor Celino, o senhor avalia que existem brechas na legislação que permitiram o avanço das notícias falsas durante toda essa história aí que a gente viu que cada vez mais elas têm se propagado? Não, na verdade, eu não vejo como brechas, na verdade. O ordenamento jurídico ele sempre teve uma dificuldade de acompanhar a evolução do fato humano. Né? O fato social sempre se movimentou muito mais rápido do que os legisladores conseguiam. Né? Então, na verdade, como a tecnologia é algo que está em constante mudança o tempo inteiro, os meios de comunicação. Quer dizer, hoje em dia, a título de exemplo, quem tem telefone fixo em casa? Ninguém mais, praticamente ninguém tem. Um ou outro tem. Hoje em dia é tudo via WhatsApp, é tudo via inbox, né? Então, isso não era previsto, né? Isso quando as eleições antigamente, elas eram feitas realmente no corpo a corpo. Ele precisava ir, ele precisava dar o santinho dele, ele precisava fazer a reunião mesmo, ele precisava mostrar quem era o candidato. Hoje em dia isso mudou. Tem muita gente que nem... Damos um exemplo, a doutora Janaína Pascoal, eu só fui descobrir que ela era candidata quando ela estava eleita, porque eu não vi nenhum santinho, nada, absolutamente nada dela. Ela foi um fenômeno que aconteceu, lógico, pela exposição que ela teve no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, mas basicamente tudo que aconteceu em âmbito virtual. E a legislação não estava prevendo isso ainda, né? Não é uma questão de brecha, é uma questão de adequação, né? O que a gente fala de subsunção do fato à norma. Não existia. Agora que está começando a se pensar nisso. Por quê? Porque agora se vê que esse tipo de situação descontrolada pode gerar muitos problemas no processo eleitoral. Doutor, na avaliação do senhor, um candidato que chega ao poder desequilibrando a balança eleitoral com uma propagação de notícia falsa, isso pode refletir no governo dele, se, por exemplo, ele não sofreu nenhum processo de impedimento, continuou o governo, isso pode se refletir no governo? Ah, sim, nós estamos vivendo isso, né? Nós tivemos novamente, né, sendo o mais da partidário possível, mas nós tivemos o candidato ao governo do estado de São Paulo, que se elegeu com um slogan que era a junção do nome dele com o nome de um presidente, né? Então, o Bolsodória. Então, na verdade, ele ali se associou à imagem diretamente, né? Ele encampou praticamente todas as ideias, e aí quando dá, como a gente fala, né? Campanha, governo é governo. Quando deu start no governo, ele percebeu que não dava para acompanhar a mesma toada ideológica que o governo federal estava adotando. Até era incompatível com a dele. Acho até de bom senso, mas no final ele desvirtuou para muitas pessoas a ideia do que ele passou na campanha, né? Na verdade, o plano dele não era efetivamente seguir alinhado com o governo federal e fazer uma gestão macro do país e do estado. Ele usou aquela figura de expressão que ali naquele momento ia ser que era o candidato da vez e foi eleito, para poder reverter um quadro de uma possível derrota, entendeu? Então, isso sim é possível. Uma campanha eleitoral destoar completamente de um governo. Não quer dizer que o governo vai ser ruim, entendeu? Mas existe sim. Doutor, um dos assuntos que foi levantado aí nas primeiras reuniões da CPI, que vem sendo debatido no Brasil inteiro, é quem financia essas redes de fake news, né? Principalmente, obviamente, que nas redes sociais, quem é que financia essa propagação? O senhor acredita que a punição severa pode ser o caminho para controlar essa disseminação? Não digo nem acabar, mas porque é realmente uma coisa que está entranhada aí há muito tempo, mas controlar, diminuir. Na verdade, assim, o sistema, o ordenamento jurídico, ele ainda é muito tímido
na penalização. Agora teve algumas modificações, as multas são altas. Eu acho que no caráter punitivo penal, o direito penal, a gente fala que ela é a última instância, né? É a última ratio do ordenamento jurídico. É quando você vai cercear ali o direito de ir e vir do cidadão. E numa sociedade tão complicada como a nossa, realmente você partir desse ponto de criminalização de uma conduta que, sim, é danosa, mas não é tão danosa quanto um crime contra a vida, né? Então, assim, eu acho que seria mais interessante você criar mecanismos que poderiam fazer ele perder o mandato, ele ser cassado, entendeu? Facilitar esse tipo de situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que foi feito esse ano é uma alteração bem simples, mas que vai fazer total diferença. Em 2018, nós tínhamos uma regra, que era uma regra que já era aplicada há muito tempo, de financiamento de campanha. O candidato, pessoa física, poderia doar até o limite de 100% do seu rendimento bruto declarado no seu imposto de renda no ano calendário anterior. Então, seria 2017. Naquela campanha presidencial e para o governo do Estado, nós tivemos os candidatos milionários, pessoas que, por algum motivo, nunca se interessaram em campanha, mas decidiram que agora era a hora de ocupar um espaço. E eles bancaram a própria campanha. Muitos deles sequer pegaram R$1 do fundo partidário. O Henrique Meirelles foi um, o João Dória foi outro. E aí isso desequilibrou o pleito de uma maneira absurda, porque quem dependia do fundo partidário chegou no segundo turno com muito pouco recurso. Então, esse ano tem uma modificação. Você pode doar, mas até 10% do limite do teto de gastos. Ou seja, você não pode bancar tudo. Você vai precisar buscar outros recursos, buscar fundo partidário, entendeu? Aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a fake news? Isso tem a ver que, basicamente, o poder econômico, seja ele exercido dentro da campanha de maneira legal ou fora da campanha de maneira não contabilizada, ele é um dos fatores determinantes para desequilibrar se você vai ganhar ou se você vai perder, né? Porque, assim, infelizmente, a justiça eleitoral, como eu falei, ela não tem um quadro de funcionários para, por exemplo, fazer uma fiscalização a nível estadual, a nível nacional, entendeu? Então acaba que fica um pouco à mercê de quem tem mais poder econômico para poder dispor no dia da eleição. E, infelizmente, é isso. Doutor, nós devemos usar outros países como exemplo, como controle de propagação das notícias falsas durante o processo eleitoral? Como é que funciona em outros países essa questão? Olha, por incrível que pareça, em outros países a gente conta muito com o bom senso da população, né? Que eu acho que a primeira coisa aqui que a gente precisa fazer é começar uma campanha de conscientização e bom senso por parte dos eleitores. Eles não, você explicar que ele não pode simplesmente pegar uma notícia que tem um título muito chocoso e assumir aquilo como verdade. Ele precisa buscar outras fontes, entendeu? Até no motivo de exposições da própria CPI da Fake News da Assembleia, ficou constatado que as notícias falsas nas eleições americanas, elas atingiram 19 vezes mais os eleitores do que as informações que eram vinculadas por veículos de comunicação de renome, Washington Post, né, New York Times. Então, na verdade, a primeira questão que você tem que trabalhar é a conscientização da população sobre o que é uma fake news e o que não é, o que é uma informação verdadeira, né? E a gente precisa começar a cobrar nos próprios debates um nível maior, né? Parece que a gente fica aguardando só a briga mesmo, né? A gente precisa cobrar propostas, né? E não só discussão pessoal e acusações pessoais, né? Com certeza, lembrando a todos, né, que estão nos assistindo, que a política permeia todas as nossas vidas. Então, quer dizer, é importante que a gente tenha
saiba, de fato, quais são as propostas e quais são as intenções de quem a gente está elegendo. Doutor, eu queria agradecer a sua participação na Alesp Conecta, os seus esclarecimentos, desejo muita sorte na empreitada da CPI, que é árdua. A gente sabe que uma CPI demanda muito trabalho, muita dedicação, para que chegue ao objetivo da comissão. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, ministra, agradeço pelo espaço. E assim, é importante lembrar que as eleições de 2020 estão aí, e é importante os eleitores lembrarem que o voto tem um peso muito grande e que ele pode mudar o destino da sua vida. Isso é um fato. Esse foi mais um Alesp Conecta. A gente falou sobre o impacto da pandemia nas eleições, falou um pouco da CPI das fake news, que é uma importante CPI, está em andamento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui no nosso programa. Você pode acompanhar esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.